O meu pai e a minha mãe, eles nunca namoraram. Eles se conheceram assim numa balada, saíram algumas vezes e minha mãe engravidou de mim. Assim que eu nasci, minha mãe me deixou com meu pai e ela foi embora, assim. Nunca mais tivemos notícias delas. Eu nem lembro do rosto dela. Meu pai, com a ajuda da minha avó, sempre cuidou muito bem de mim. Ele trabalhava muito, mas sempre que podia, era atencioso, carinhoso, gostava muito de passar o tempo comigo. Já minha avó, ela cuidava bem de mim. Me dava banho, sempre fazia as refeições na hora certinha. Eu sempre estava limpinho, arrumadinho, mas ela não tinha paciência para brincar comigo, não, nem conversar. Eu lembro que ela era brava, às vezes eu tinha até medo de perguntar ou falar alguma coisa para ela. Eu lembro que conforme o tempo foi passando, meu pai, ele deixou de passar o tempo livre dele comigo. O tempo livre dele, ele começou a dedicar a ele, começou a sair sempre nos finais de semana, nunca me levava junto, não. Começou a fazer academia, a gente nunca mais foi andar de bicicleta, nunca mais foi soltar pipa, nem fazer um passeio junto assim. E o tempo foi passando, continuava tudo do mesmo jeito, eu fui crescendo, minha avó cuidando de mim, só cuidando, né? Porque como eu já falei, ela era muito brava. Meu pai, ele trabalhava muito, e o pouquinho de tempo que ele tinha era para cuidar somente dele mesmo. Eu lembro que nessa época eu não gostava de ficar em casa, pois que lá era um ambiente monótono, não tinha nada para fazer, ninguém para conversar, ninguém para brincar. Foi nessa época que eu comecei a brincar muito na rua. Então o que eu mais gostava era brincar na rua e ir para a escola. Eu gostava de ir para a escola, porque nesses lugares eu tinha com quem brincar, eu tinha meus amigos para conversar. Quando eu tinha assim mais ou menos uns 8 anos de idade, meu pai arrumou uma namorada. E um dia ele marcou um jantar lá em casa para apresentar ela para mim, para minha avó. Ai, eu não queria participar desse jantar, sabe? Porque eu imaginava assim na minha cabeça que ela era uma chata, que só tava querendo roubar meu pai de mim. Mas eu fui, né? Porque eu fui obrigado. Aí fui, sentei à mesa com eles. Quando eu cheguei assim, eu percebi que ela era uma mulher muito bonita e ela era também muito simpática. Ela me tratou bem o jantar inteiro. Depois que acabamos de comer, ela ficou ali conversando comigo por um tempo. Ela disse sim, que não tinha filhos, mas que ela gostava de crianças. E ela me explicou que ela, meu pai e ela, eles estavam se conhecendo e ela não queria roubar o meu pai de mim. Ela queria me levar para junto deles. E dali para frente foi assim mesmo. Em vários passeios eu ia junto. Eu comecei a ir para cinemas, parques, zoológicos. E eu percebi que eu já gostava dela. E diferente assim do que eu pensava, ela não era chata, ela era muito legal. Alguns meses depois, descobrimos que minha avó ela estava doente. Eu não sei muito bem o que era, porque como eu era criança, ninguém falava assim muito comigo sobre esses assuntos, né? Mas eu sei que era uma doença grave. E algum tempo depois, a minha avó, ela faleceu. Meu pai e eu, a gente sofreu bastante, porque pelo menos para mim, durante muito tempo, ela foi a única figura feminina que fazia parte da minha vida. Porque nem conhecia minha mãe. Com a morte da minha avó, só iríamos ficar morando na casa eu e o meu pai. Foi aí que ele chamou a sua namorada para morar com a gente. Foi tudo muito rápido, assim. Eles casaram e logo ela já estava morando lá em casa. Eu tive um pouco de medo quando ela foi morar lá, né? Que ela mudasse assim, o comportamento dela comigo. Mas foi aí que tudo ficou melhor. Ela me levava e me buscava para a escola. E à tarde, quando eu chegava assim da escola, a gente assistia filme, a gente ia tomar sorvete, saía para passear, ela brincava comigo. Nossa, a gente fazia muita coisa legal. Eu gostava tanto dela. Eu lembro que um dia eu perguntei assim para ela se eu podia chamar ela de mãe. E ela assim com um olhar meigo, um sorriso carinhoso, ela me disse assim: "Claro que pode, meu filho". E foi assim, desde aquele dia eu chamo ela de mãe. Teve um tempo que ela e meu pai queriam me dar um irmãozinho. Nossa, eu lembro que ela teve que fazer vários exames assim, mas não foi possível. Ela descobriu que ela tinha algum problema, que eu não sei direito, e ela não podia engravidar. Ela ficou muito mexida, muito sensível com aquela notícia. E, como se já não bastasse tudo isso, depois de alguns meses, meu pai foi embora de casa, disse pra gente que tinha outra mulher, pegou assim as suas coisas, arrumou tudo e foi embora. Nós dois ficamos surpresos com essa atitude, porque nem eu e nem ela, a gente não imaginava que meu pai podia ter outra mulher. Como assim? O mais estranho é que eu era filho dele. Eu não era filho dela, mas ele não quis nem saber.
Aquilo me causou uma grande revolta naquela época, uma revolta tão grande. Eu já tinha sido abandonada uma vez. Eu já tinha sido abandonada pela minha mãe quando eu era um bebê. E agora eu tinha sido rejeitado pelo meu pai. Nessa época, assim, eu lembro que eu comecei a dar muito trabalho. Dava trabalho na escola, na rua eu só brigava, não respeitava ninguém, não respeitava minha madrasta. Porque desde esse dia eu parei de chamar ela de mãe. Não chamava ela só pelo nome. Comecei a dar trabalho na escola para os professores, só dava trabalho. E o tempo foi passando, minha revolta foi melhorando, fui me acalmando. Percebi que meus amigos, os professores, minha madrasta, ninguém tinha culpa daquilo. Se existisse algum culpado naquela história, era o meu pai, só ele. Eu voltei a ser o bom menino de antes, assim, voltei a chamá-la de mãe. Nós dois voltamos a ter um relacionamento maravilhoso como era antes, de mãe e filho. Eu nunca escondi nada dela. E ela também, nunca escondeu nada de mim. Teve um dia que ela me disse que ela estava conversando com um homem pela internet. E eles iam se conhecer. E aí eu só sei que depois de pouco tempo eles começaram a namorar. E ele começou a frequentar a nossa casa. Ele também era muito legal. Sempre me tratou muito bem. Ele também não tinha filhos, não. Mas me trata como se eu fosse um filho de verdade dele. E ele e minha mãe, madrasta, estão juntos já agora há uns 2 anos. Eu soube por algumas pessoas que o meu pai, ele se casou com aquela mulher, que ele foi morar com ela, teve mais 2 filhos. Mas eu não conheço os meus irmãos, porque o meu pai, ele nunca me procurou. Eu também nunca fui atrás dele, não. Essa é a minha história. Eu vim aqui dizer para vocês que eu amo muito a minha madrasta. Ela é minha verdadeira mãe. Eu amo também o meu padrasto e eu tenho ele como um pai de verdade. E eu vim aqui para dizer que não importa o sangue. O que realmente importa é o amor, é o carinho, o respeito que a gente sente e tem um pelo outro. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa história. E é claro, me mande a sua história, que eu conto ela aqui. Já deixa seu like. Beijos, até o próximo vídeo.